Agora eu tô ao vivo! Tchararam! Pera aí só um pouquinho, gente, que eu vou prender esse telefone, porque eu esqueci de pegar o negócio, segurar o telefone. Agora eu peguei. Virei pra cá. É uma coisa meio pré-histórica. Oi, Andréia! Vamos lá, vamos cozinhar. Então, como isso aqui fica gravado, inclusive vai para os YouTubes, a gente faz um olá, né? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria, eu sou nutricionista e toda segunda-feira tô aqui fazendo essa mini live, essa livinha com alguma dica que é feita ao vivo aqui na cozinha. E aí, você vai falar assim: ah, mas você não veio a semana passada? Eu olhei lá no feed, não tinha nenhuma receita. É porque, gente, a receita deu errado ao vivo, foi uma vergonha. Não, foi uma vergonha nada, né? Então é isso, né? A gente faz ao vivo, então quando dá bom, a gente sobe para o feed e depois para o YouTube. Mas quando não dá tão bom, né? Na verdade não é que não deu tão bom. O gosto, inclusive, ficou ótimo, era uma sopa. Mas aí deu errado. E aí, se deu errado, por que eu vou subir uma receita dando errado? Pagar mico assim, gravada, é tonto, né? Então é isso. Toda segunda tem receitinha. E hoje nós estamos num período onde o consumo de peixes no Brasil aumenta muito, 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 né? Não só por questões religiosas, né? Não só porque a gente está na quaresma, mas porque o fato da gente estar na quaresma aumenta a oferta. E aí você encontra umas promoções de peixe, você lembra de comer peixe, né? Então, eu vou dar uma receita de uma coisa que pode ser um ingrediente ou pode ser uma preparação. O que é isso? Eu vou fazer uma farofa. Mas é que eu vou fazer uma farofa diferente. Eu não vou fazer a farofa na panela. Eu vou montar a farofa aqui numa tigela. E aí eu vou montar uma farofa de forma que ela pode ser usada, ela pode ir para a panela e virar farofa. E ela pode ser usada como um crocante. Vocês já viram aqueles peixes que vai no forno e que tem uma casquinha crocante, né? Não só peixes, mas assim, é muito comum em peixe, né? Porque peixe é uma coisa que assa bem rápido e tal, então combina com o crocante, porque o crocante também não é uma coisa que pode ficar lá uma cara de tempo. Você não pode fazer uma costela com crocante. Você pode até assar a costela e quando ela estiver quase pronta, jogar o crocante e aí vai formar aquela casquinha, né? Que é uma farofa, né? Então, quando a gente fala crosta de peixe, né? Peixe com crosta do bebedé, essas coisas, nós vamos fazer uma crosta, mas é uma crosta que pode ir para a panela e virar uma farofa, certo? Certo. Para fazer essa crosta, a gente pode usar N coisas. Se você for fazer a crosta, você pode usar, inclusive, a farinha de rosca grossa, que você pode gastar um dinheirão e comprar um pacote de farinha panko, ou você pode secar um monte de pão francês e passar no ralador grosso e você vai ter uma coisa equivalente à farinha panko, certamente bem mais barata. Eu vou fazer aqui, porque eu vou para a panela e ela vai virar farofa, eu vou fazer aqui com farinha de mandioca e farinha de milho, a mistura que eu adoro. E aí vamos começar a falar de farinhas. A farinha de mandioca que eu gosto para fazer farofa é aquela que tem os bijuzinhos, aquela farinha deusa normalmente, né? Eu acho que a minha até é deusa, não é deusa não, mas é uma similar da deusa. Então, é farinha de mandioca crua que você faz farofa. Você não faz farofa com farinha de mandioca torrada. Quando você compra farinha de mandioca torrada, é aquela farinha que você vai jogar em cima do caldinho, minha boca até enche d'água, eu sou louca por farofa. E você vai jogar em cima do caldinho do feijão ou alguma coisa assim, tá? A outra farinha que eu vou usar é a farinha de milho. E aí aqui a gente tem que ir um pouco mais longe. Por quê? Porque com essa onda do cuscuz baiano, do cuscuz nordestino, que a gente agora tem a cuscuzeira e todo mundo faz cuscuz, eu também sou fã, ontem foi meu lanche da tarde.
a gente ficou cheia de produto de milho. E aí é importante entender que para esta farofa, para este crocante aqui, eu não estou usando flocão de fazer cuscuz. Eu estou usando uma coisa que se chama farinha de milho flocada. Ela também vem assim em bijuzinhos, tá? Mas ela é um produto que já teve algum tipo de cocção. Então, ela é uma farinha que você pode comer crua. Você pode jogar em cima do caldinho do feijão e comer, porque o milho aqui já passou por algum tipo de cocção. O flocão tá cru. Então, o flocão você molha e depois você cozinha. Então, esta daqui é a farinha de milho flocada, que é diferente de flocão de milho. Geralmente é um saco bem grandão, ela é bem mais clara do que o flocão de milho, né? Como você pode ver aqui. Eu tenho aqui uma mistura de meio a meio, tá? Então, eu tenho meia xícara. Eu vou fazer mais ou menos uma xícara bem cheia, tá? Eu tenho meia xícara de farinha de mandioca e meia xícara de farinha de milho flocada. Aí, eu vou entrar com uma coisa que eu esqueci, que é o sal. Então, eu tenho que... Finge que eu tô fazendo a farofa aqui, tá? Então, eu vou colocar o sal, pra salgar toda a minha farofa. Não vou exagerar no sal, porque eu vou colocar uma coisa salgadinha aqui, tá? Então, tá aqui a farinha, o sal, vamos colocar pimenta do reino também, porque eu adoro. Gostoso de farofa é que a gente põe o que quiser, né? Pimenta do reino, bastante. E aí, a gente vai colocar alho e salsinha, que são duas coisas, ó. Vou vir um pouquinho mais para baixo aqui. Quem vem aqui sabe que eu guardo a salsinha assim, lavo, seco, fecho no papelzinho e aí eu guardo dentro de um saquinho plástico na geladeira. E aí ela dura bastante. Aqui, essa daqui eu já comprei meio amarelinha. A salsinha bem sequinha, ela é tão boa de picar, ela voa na tábua. Ó, eu vou ter algo como umas 2 colheres de sopa rasas de salsinha, tá? Bem salsinhuda. Aí, a gente vai juntar aqui alho, tá? Oi, Silvia! Opa! Vamos colocar um pouquinho. Não vamos colocar um montão, porque senão vai ficar com gostão de alho. Aqui, a gente tem que pensar assim, isso aqui vai virar uma coisa que vai pro forno bem alto. Então, a gente tem que colocar coisas que vão tostar mais ou menos no mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu colocar cebola crua aqui, a cebola vai primeiro soltar água, o crocante não vai ficar legal, tá? Eu não recomendo que você coloque cebola, tá? Você pode colocar essas coisas que tem um pouco de óleo, ou essas coisas que você coloca bem pouquinho, tipo alho, gengibre, você pode colocar, né? Se você quiser muito colocar a cebola, você pica a cebola bem miudinho e dá uma torcida nela num pano, tá? Pra tirar o suco. Ó, o meu alho tá bem picadinho. É quase uma gremolata, vocês já viram eu fazendo gremolata aqui. Porque é quase uma gremolata mesmo, porque agora vai o outro ingrediente da gremolata, que é a raspa do limão, porque afinal nós estamos falando de uma farofa que combina com peixe, né? Então, a gente tá colocando, olha aqui, ó. Salsinha, alho. Ah, eu quero mais alho. Põe mais alho, não tem problema. Eu tô fazendo do meu gostinho, tá?
Aí nós vamos colocar aqui as raspas da casca do limão. Mais ou menos uma colher de chá. Ó, tá? Limão Tahiti. Se você for usar limão siciliano, se tiver podendo, aí pode até colocar um pouquinho mais, ó. Então, aqui nós temos meia xícara de farinha, meia xícara de farinha de mandioca crua, meia xícara de farinha de milho flocada, sal, pimenta do reino, umas 2 colheres de sopa de salsinha picada, uma colher de chá de raspa de casca de limão, um pedacinho, ó, isso aqui era o dente inteiro, eu tirei esse outro pedaço aqui de alho e piquei e tá tudo aqui misturado, certo? Agora, nós estamos falando de peixe, certo? Então, o que eu vou colocar? Alcaparra. Alcaparra eu sequei, porque é aquilo que eu falei, eu tô querendo fazer um crocante. Então, eu não quero que isso aqui tenha muito líquido, porque eu quero que vire uma casquinha lá no forno, né? Ou no forno, ou numa churrasqueira, você pode... Ai, eu vou fazer aqueles peixão inteiro, não sei o quê. Então, você primeiro deixa o peixe quase no ponto, aí depois você joga a farofa e põe ali na churrasqueira mais um pouquinho para dar aquela tostada e tal. E no forno fica perfeito. Aqui eu tenho uma colher de sobremesa, tá? De alcaparra. E aí a gente mistura. O que mais que você pode colocar aqui? Tá? Aqui a sua imaginação é o seu limite, né? Você tem que pensar em não colocar... Ai, tô pegando um tempero aqui. Em não colocar coisas que soltem água. Então, não vai colocar cebola picada, né? Não vai colocar coisa que... Ah, eu vou colocar uma abobrinha. Não inventa, tá? Que não vai dar certo. Então, é coisa bem mais sequinha. Você pode colocar os condimentos que você... Ah, eu vou colocar orégano. Eu acho que tá tudo certo. Eu acho que orégano é um tempero bem forte e que vai ficar com gosto de orégano no seu peixe. Mas se você gosta de orégano, seja feliz. Esse aqui é coentro em pó, que é um tempero que eu gosto bastante. Opa! Deixa eu ver se isso aqui é um bichinho. Esse aqui era um coentro em pó que vai pro lixo, ó, tá vendo? Achei um bichinho nele, que tá até andando, tá? Então, eu ia usar coentro em pó, não vou mais. Vai para o lixinho. Então, temos aqui sal, pimenta, alcaparra, alho, salsinha, e agora é que vem o pulo do gato, a gordura. Você pode usar azeite, que a maioria das receitas de peixe vai combinar, e você pode usar manteiga derretida, se você quiser, se você estiver fazendo uma coisa mais chiquetosa, ou que você vai comprar com legumes na manteiga e tal, aí você pode também molhar. E aqui, o lance é esse, você vai molhar esta farofa de forma que ela toda ganhe um pouquinho de azeite. Não é que nós vamos fazer aqui uma massa de bolo, tá? Mas a gente quer que toda a farinha... Ó o avião, pra dizer que a gente tá no horário. Ó, eu coloquei já umas 3 colheres de sopa. Nós temos uma xícara de farinhas. Como eu te disse, podia ser farinha de pão. A farinha de pão absorve o azeite mais rápido, então você precisa de menos azeite. E aí, outras coisas que você pode colocar aqui. Você pode colocar coco ralado, que vai dar um crocante de coco bem legal. Você pode colocar nozes bem picadinhas, que vai ficar bem legal também. Você pode colocar azeitona preta, que vai ficar bem legal. A azeitona verde eu já acho que ela vai queimar, ficou com a impressão, mas assim, é porque eu tenho mania de azeitona preta com peixe. E aí você vai colocar azeite até que você consiga, ó, eu quero que fique uma coisa meio croquetuda, tá quase, tá vendo, ó? Eu vou botar mais um pouquinho. Agora vai dar.
pouquinho mais. Aqui nós não vamos ser miseráveis no azeite. Ai, Valéria, o azeite tá caro. Então você pode usar, como eu disse, misturar a manteiga com azeite, que vai ficar legal. Óleo não vai dar bom aqui, só óleo, né? A não ser que você ponha bastante tempero. Aí, tudo bem. Ó. Aqui tá bom, ó. Não é um croquetão, tá vendo, ó? Ó. Então, deu. Isto aqui, você vai fazer, se você quer fazer um filé de peixe... Opa! Se você quer fazer um filé de peixe com a crosta, primeira coisa, você vai arrumar esses filés de peixe temperado do jeito que você quiser, mas na hora que você for colocar no forno, você vai secar. Põe papel toalha embaixo, põe papel toalha em cima, seca esse filé de peixe. E aí depois você espalha essa crosta por cima e enfia no forno. Ela vai dourar, vai ficar linda, maravilhosa e seu peixe vai assar por baixo dela. Bastante farofa, porque senão você só vai ter um troço queimado em cima de um filé de peixe, tá? Então faz uma bela camada em cima do peixe. Se você vai colocar num peixão, você assa ele um pouco quando ele faltar uns 10 minutos para ele ficar pronto, 15. Aí você coloca essa farofa por cima. Você pode forrar uma assadeira com peixe, com filé de peixe e jogar a farofa, cobrir inteirinha por cima, vai ficar sensacional. Eu aqui vou fazer isso aqui virar uma farofa. Então, provando o sal, né? Aqui tá tudo cozido. Tá gostoso. Com o coentro vai ficar mais gostoso ainda, mas fazer o quê, né? As coisas têm um tempo de vida. Opa! Aqui. Vamos lá. Frigideira, vou lavar minha mão. E aí, eu vou ter um truque aqui na minha farofa. Essa farofa vai ficar bem crocante também. Ela não é aquelas farofona, que aí você mete um monte de coisa, põe abacaxi, põe, né, tomate. Não é isso. Nós estamos fazendo uma farofa tostadinha, crocantinha, que vai ser um crocante também. Eu vou comer como um crocante. Eu vou jogar em cima de uma comida que eu já tenho pronta. Então, liga a frigideira e mete aqui. Só que... Ai, Vanessa, tá boa? Só que aqui eu vou colocar cebola, mas eu não vou colocar cebola crua, fatiadinha, por causa da história da água, vai demorar, vai ter que ficar aqui um tempão, e aí vai ficar meio úmida, minha farofa não vai ficar tão tostada e tal. Eu vou usar uma coisa que eu amo, já mostrei aqui um monte de vezes, que é cebola desidratada, que eu compro em lojas de produtos naturais. Flocos de cebola desidratado. Por que eu não coloquei flocos de cebola desidratado lá na farofa aqui em cima do peixe? Porque esse bicho aqui, ele cozinha em 3 segundos. Então, se eu misturar isso aqui na farofa e colocar em cima do peixe, eu vou ter uns pedaços de cebola queimada por cima. Sabe, Cíntia? É isso. Então, aqui é o seguinte, ó, aquele salmão chiquérrimo que você foi lá e comprou aquele filezinho de salmão, seca ele bem, tempera ele com sal e pimenta, seca de novo, espalha essa farofa por cima e enfia no forno, enfia na air fryer. Ó, coisa linda. Aqui, ó, é só colocar e derrubar no fogão, só isso. Não precisa ficar fazendo firula, Valéria. Você pode mexer com a colher. Aí você coloca o fogo baixo. E aí quando você perceber que a sua farofa tá ficando bem tostadinha, que a sua farinha tá mudando de cor, aí sim você entra com a cebola. Ai, a Cíntia linda falou, estou aqui para aprender. Ai, que fofa. Então, olha lá. Estamos fazendo uma coisa que pode ser uma farofa e que pode ser um crocante. Se você vai fazer um crocante para colocar em cima de um peixe para assar, você vai colocar isso aqui
cru em cima do peixe, colocar no forno alto e mandar a brasa até que fique dourado. Para fazer farofa, você faz a mesma mistura e aí você leva numa panela. Se você leva numa panela mais aberta como essa daqui, fica mais rápido, fica mais fácil. É legal você fazer no fogo baixo para você poder ter controle. Se você for ousada, aí, pode botar no fogo alto, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui tá tudo... Gente, o cheiro que tá isso aqui, Laura, tem umas raspas de limão aqui. Ô, Laura, você vai me ver no sábado? Seu pai vai te convidar pra você me ver no sábado. Ó, que delícia! Então, vamos recapitular? Meia xícara de farinha de mandioca crua, meia xícara de farinha de milho flocada, que não é flocão de milho, sal, pimenta do reino, 2 colheres de sopa de salsinha picada, 1 colher de sobremesa de alcaparras, uma pontinha de um dente de alho bem picadinho, uma pontinha não, né? Um dente de alho pequeno bem picadinho e raspa da casca do limão. Você também pode colocar, como eu falei, castanhas. Lá o loucão, tá passando o loucão. Você pode colocar castanhas, você pode colocar coco ralado, você pode colocar coco ralado e fazer a farofa no azeite de dendê, que aí fica uma pegada bem baianinha, né? Aí você assa o seu peixe, coloca uns pimentões do lado e tal, vai ficar bem massa. Pra aproveitar que a Bilu não tá aqui falar de pimentão. Ó, aqui eu já tô sentindo o aroma, aqui já mudou de cor a minha farofa. Você pode colocar cúrcuma se você quiser que ela fique bem amarelinha, bem bonitinha. Pode colocar páprica se você quiser que ela fique vermelhinha. Páprica defumada para dar um gostinho mais churrascudo. Agora que a minha farofa está quase pronta... Nossa, tá barulhento o bagulho aqui hoje, hein? Olha, ó. Agora que a minha farofa já tá bem coisinha, bem lindinha, eu vou colocar umas 3 colheres de sopa. E aí eu esqueci, eu tava falando a receita e me perdi. Então foi a farinha, os temperos, o sal, a pimenta. E aí eu molhei esta farofa com azeite de oliva até que eu pegasse ela na mão e apertasse assim e formasse quase que um croquetinho pequeno, meio desmanchento na mão, tá? E aí aquilo ali pode ser um crocante para você jogar em cima de vegetais ou em cima de peixe, né? Você pode colocar em cima de uma abobrinha, em cima de um brócolis secos. Tem que estar seco. Joga por cima, enfia no forno e seja feliz. A cebola desidratada só vai entrar quando você estiver fazendo na panela. Então, fez a mistura fria ali do azeite com as farinhas. Vai assar? Joga em cima do alimento e põe no forno, do alimento seco. Vai fazer farofinha? Mete na frigideira. Ó. Essa farofa fica super sequinha. O calor inativou as enzimas que poderiam fazer essa salsinha. Secou a salsinha, né? Que podia fazer essa salsinha estragar. Então, isso aqui pode ficar num vidro depois que estiver frio e ser colocadinho assim, ó, em cima de uma saladinha. Vou contar pra vocês que eu fiz ontem pra mim, no almoço, um bobó de camarão. E aí hoje eu vou esquentar esse bobó de camarão e vou jogar esse bicho aqui por cima. Vai ficar ruim, né? Vai ser o meu jantar. Olha. Olha isso aqui. Vocês querem que eu prove só pra vocês ficarem com inveja de mim? Peraí. Já, só vou provar um pouquinho, porque senão não sobra. Não, aqui não sobra, tem um monte. Peraí. Peraí que eu vou pegar um descanso de panela. Peraí que eu vou pegar um um descansinho de panela. Olha. Ai, não pode mostrar minha área de serviço.
Não pode mostrar a minha área de serviço. Ui! Foi a queimadura de língua mais deliciosa. E tem que ter a raspa do limão. Essencial, tá? Não gosto de alcaparra, tira. Não quero alho, tira. Põe o que você quiser, mas põe a raspa do limão. Ai, vou queimar a língua de novo. Sensacional. Se você... A Laura pergunta, dura quanto tempo? É na geladeira? Eu não guardaria na geladeira, eu deixaria do lado de fora por uns 4, 5 dias, tá? Talvez se você colocar na geladeira, eu não sei o que pode acontecer se tá num vidro tampado, né? Eu acho que pode ficar na geladeira, aí na geladeira vai durar mais dias, né? Aí vai durar bastantão. Mas do lado de fora, ela vai, bacaninha, durar ali uns 4 dias, certo? Queridos, beijos. Se você precisa de uma nutricionista que gosta de comida, me chama. Se você só quer receita, vem aqui na segunda-feira às 7 horas. Não na segunda-feira que vem, porque eu estou com meus netinhos, tá? Não quero nem saber de vocês. Mas na outra eu estarei aqui. Dia 7. Dia 31, nananã. Então vai lá no YouTube, que as receitas eu subo tudo pra lá, tá bom? Tchau, beijinhos, beijinhos.